cerca de 41% da superfície da Terra já é ocupada por desertos, enquanto outros 40% estão à beira de se transformarem em áreas áridas. Em um momento crítico da história, marcado pela perda acelerada das últimas regiões verdes do planeta, a China destacou-se ao liderar um dos projetos de recuperação ambiental mais ousados do século. Enquanto muitos países ainda lutam para frear a expansão das terras secas, um cidadão chinês optou por um caminho totalmente diferente, conduzido de forma autônoma e mantido com empenho ininterrupto por mais de 30 anos. Durante esse período, foram plantados mais de 200 milhões de salgueiros, introduzidos 1.200.000 coelhos em zonas desérticas e instalados 196 mil painéis solares, integrando uma estratégia ecológica nacional. Esse conjunto de ações se transformou em uma das experiências ambientais mais marcantes já realizadas, conseguindo recuperar ecossistemas antes considerados perdidos. Tudo começou no deserto de Kubuqi, uma das regiões mais inóspitas do território chinês. O local enfrenta invernos rigorosos, com ventos que fazem as temperaturas despencarem a 20 graus Celsius negativos, enquanto os verões são escaldantes, aquecendo profundamente o solo arenoso. Porém, nem sempre foi assim. Essa área já foi uma zona agrícola fértil, com vilarejos, rios e vastas pastagens que sustentavam comunidades inteiras. Com o passar dos anos, mudanças climáticas locais e pressões ambientais aceleraram os ventos, reduziram a vegetação e impulsionaram a desertificação. A areia começou a invadir casas, estradas e áreas produtivas, forçando o deslocamento da população. Segundo dados de 2025, cerca de 27,4% do território chinês sofre com algum grau de desertificação, uma extensão territorial próxima de 4 vezes o tamanho do estado do Texas, nos Estados Unidos. Entre os impactos observados estão a perda de biodiversidade, aumento na frequência de tempestades de areia, erosão intensa do solo e prejuízos anuais estimados em 20 milhões de toneladas na produção agrícola. Em poucas décadas, o deserto de Kubuqi avançou mais de 40 quilômetros rumo ao leste, encobrindo milhares de hectares e formando dunas de até 60 metros de altura. Com isso, tornou-se o 7º maior deserto da China, com aproximadamente 18.600 quilômetros quadrados de extensão. Nas décadas de 1950 e 1960, a China deu início a uma das maiores mobilizações já realizadas para combater a desertificação. A estratégia incluía o plantio de árvores para formar barreiras contra o vento, a limitação do pastoreio e a perfuração de poços profundos atravessando camadas de areia compacta. Apesar do enorme investimento em infraestrutura e mão de obra, os resultados não surtiram o efeito esperado. O avanço do deserto persistia, ameaçando a vida de mais de 400 milhões de pessoas que habitavam as regiões semiáridas do norte e do noroeste chinês. Nesse cenário desafiador, emergiu a figura de Wang Wenbiao, que viria a ser conhecido como o Rei do Deserto. Sua história não teve início em berço de ouro. Natural da Mongólia Interior, ele era um professor humilde que, todos os dias, enfrentava mais de 10 quilômetros pedalando sobre dunas para chegar à escola onde trabalhava. Nos dias de ventania, a bicicleta era quase soterrada e as rajadas de areia atingiam seu rosto e pulmões. Diante dessas adversidades, tomou uma decisão que mudaria sua vida. Se não podia fugir do deserto, faria dele sua fonte de transformação. Em 1988, com uma pequena empresa de sal e sem praticamente nenhum recurso financeiro, Wang decidiu apostar tudo, até mesmo valores emprestados, em uma proposta vista como insana: tornar a areia fértil. Autoridades zombavam de seus planos, e os moradores locais o viam como um sonhador fora da realidade. Mesmo assim, ele optou por viver no deserto, analisando a umidade e cada mudança do solo com atenção meticulosa. A primeira etapa do projeto consistiu na construção de barreiras contra o vento e no plantio de mais de 60 milhões de salgueiros. Essa ação inicial recuperou cerca de 1.300 quilômetros quadrados de terras degradadas. Na sequência, Wang aplicou uma tática inédita. Introduziu coelhos da raça Rex, valorizados por sua pelagem e perfeitamente adaptados ao clima seco. Esses animais, além de econômicos, suportavam temperaturas de até 20 graus Celsius negativos, consumiam pouca água e tinham alta capacidade reprodutiva, entre 200 e 300 filhotes por ano. Cerca de 1.200.000 coelhos foram integrados ao projeto. Com peles que podiam alcançar valor equivalente a cerca de R$150, tornaram-se peça-chave no modelo sustentável proposto por Wang.
Assim, aos poucos, aquele território estéril começou a se transformar, ganhando fôlego e estrutura para um novo ciclo de regeneração ambiental. Para conseguir introduzir coelhos em uma região desértica, Wang Wenbiao precisou, antes de tudo, estabelecer condições mínimas de sombra, alimento e estabilidade do solo. O ponto de partida foram os salgueiros, árvores com raízes que chegam a ultrapassar 90 metros de profundidade, atingindo os lençóis freáticos, fixando a areia e reduzindo drasticamente a intensidade dos ventos. Com a presença dessas árvores, surgiram microclimas mais frescos e úmidos, condição essencial para a sobrevivência dos coelhos e seu papel no equilíbrio ecológico da região. A introdução dessas árvores exigiu um esforço técnico intenso. Primeiro, equipes especializadas mapeavam áreas com maior capacidade de retenção de umidade. Em seguida, eram escavados poços profundos o suficiente para que as raízes atingissem as camadas úmidas sob a areia superaquecida. Para proteger esses poços, instalaram-se barreiras feitas de telas e esteiras de junco, evitando que o vento devolvesse a areia. As mudas recebiam tratamento com soluções que ajudavam a reter água e eram fixadas com estacas para resistir às rajadas de vento. Nas primeiras semanas, cada salgueiro era mantido sob sombra e irrigado com sistemas de gotejamento, utilizando pouquíssima água, o que estimulava suas raízes a buscarem profundidade. Só depois da estabilização desse novo ecossistema é que se introduziu o segundo componente essencial, os coelhos da raça Rex, criados exclusivamente em fazendas ecológicas sob controle rígido, sem serem soltos diretamente na natureza. Apesar de fornecerem carne, peles e produtos medicinais, o maior impacto dos coelhos era ecológico. Seu esterco, altamente nutritivo por ser rico em nitrogênio, fósforo e potássio, fertilizava um solo originalmente infértil. Além disso, como esses animais não digerem sementes de gramíneas, espalhavam sementes viáveis junto com o esterco, o que acelerava a regeneração da vegetação. Com isso, criou-se um ciclo sustentável. Os salgueiros alimentavam os coelhos, que por sua vez fertilizavam o solo, favorecendo novamente o crescimento das árvores. Em pouco tempo, cada hectare começou a produzir mais de 5 toneladas de humus por ano, transformando áreas antes estéreis em solos férteis no intervalo de 3 a 5 anos. Graças a esse processo, mais de 200 milhões de salgueiros foram plantados, formando uma extensa barreira verde que conseguiu reduzir a velocidade dos ventos em até 90% e conter aproximadamente 15 milhões de toneladas de areia por ano. À medida que o processo de recuperação ecológica avançava, o deserto de Kubuk passou por uma transformação impressionante, convertendo-se em um verdadeiro campo de experimentação onde ecologia e economia passaram a caminhar juntas. A fase inicial envolveu um trabalho intenso de combate à areia, com o uso constante de dezenas de escavadeiras e centenas de trabalhadores que se revezavam quase sem parar para nivelar o solo, estabilizar dunas e construir barreiras de contenção. Em poucos anos, uma área de aproximadamente 1.120 a 1.280 km² foi coberta por vegetação, criando a base para as ações futuras. O projeto de criação dos coelhos da raça Rex foi expandido e alcançou a marca de cerca de 1.200.000 animais, que passaram a desempenhar papel vital tanto na regeneração do solo quanto na geração de mais de 570 milhões de reais por ano. Esse sistema garantiu fonte de renda para milhares de famílias que antes habitavam regiões ameaçadas pela desertificação. Com o fortalecimento da economia local, Wang Wenbiao levou sua visão adiante e ergueu a usina solar Junma, composta por 196 mil painéis dispostos no formato de um cavalo galopante, o maior desenho energético do planeta, reconhecido oficialmente pelo Guinness. A usina tem capacidade de produzir entre 1 e 1,5 bilhão de kWh por ano, suficiente para abastecer mais de 200 mil pessoas. Além disso, os painéis contribuem para o equilíbrio ambiental, oferecem sombra, diminuem em até 50% a velocidade dos ventos e estimulam o crescimento de vegetação rasteira. Coelhos, ovelhas e gansos atuam como aparadores naturais, ajudando a manter o solo firme e livre de erosão. Entre os anos de 2010
e 2020, essa combinação de restauração ambiental e desenvolvimento econômico sustentável gerou um faturamento aproximado de 50 bilhões de reais, tornando Kubuqi o modelo verde mais lucrativo da Ásia. Até 2022, a usina evitou o consumo de 760 mil toneladas de carvão e deixou de emitir 1.850.000 toneladas de gás carbônico, convertendo mais de 1.050 hectares, antes considerados improdutivos, em uma região energeticamente ativa. Depois de décadas de intervenções humanas persistentes, a natureza começou a dar sinais concretos de recuperação. De acordo com um relatório de 2023 do Ministério da Ecologia da China, as populações de cervos selvagens, raposas do deserto e aves migratórias aumentaram 4 vezes em relação aos números de 1990. O lençol freático subiu entre 1,5 metro e 2 metros ao longo de 20 anos, reduzindo pela metade a profundidade necessária para a perfuração de poços atualmente. Com os avanços nos projetos de recuperação ambiental, mais de 100 espécies de plantas nativas voltaram a crescer em Kubuqi. Entre elas, destacam-se o capim-pluma, o choupo do deserto e diversas flores adaptadas a ambientes secos. A paisagem, antes árida e homogênea, passou a exibir um mosaico inesperado de contrastes. Dunas douradas entremeadas por extensos campos verdes, áreas de sombra e pequenos bosques criados pela expansão dos salgueiros e pela melhoria das condições do solo. Mesmo com resultados notáveis, a iniciativa despertou controvérsias. Especialistas questionam se os coelhos da raça Rex realmente desempenharam um papel central no sucesso, sugerindo que o mérito está mais ligado ao planejamento estatal cuidadoso e ao investimento contínuo em infraestrutura. Em algumas áreas experimentais, surgiram sinais de desequilíbrio, como o acúmulo de nitrogênio e proliferação de algas verdes, levantando dúvidas sobre a sustentabilidade de longo prazo do projeto. A discussão ganha profundidade quando se compara com o chamado paradoxo ecológico do coelho. Para ilustrar esse impacto, o olhar se volta à Austrália, onde a introdução de apenas 24 coelhos no século XIX resultou em uma explosão populacional que ultrapassou 1 bilhão de indivíduos em apenas 5 décadas. O resultado foi devastador: raízes destruídas, pastagens dizimadas e imensas áreas das planícies transformadas em verdadeiros desertos. Nem mesmo barreiras com mais de 3.200 quilômetros de extensão, vírus, explosivos ou campanhas intensivas de extermínio foram suficientes para conter a praga. A chave para compreender o êxito de Kubuqi está no manejo diferenciado. Lá, os coelhos Rex jamais foram deixados livres na natureza. Faziam parte de um sistema fechado, cuidadosamente monitorado. Alimentavam-se das folhas dos salgueiros, produziam esterco que ajudava na recuperação do solo e ainda geravam renda, tudo isso sem agredir a vegetação local. Longe de serem uma ameaça, tornaram-se uma peça estratégica do plano de regeneração. Esse contraste deixa claro que o êxito do modelo chinês está ligado a uma gestão rigorosa, infraestrutura eficiente e monitoramento constante, elementos ausentes na experiência australiana. Assim, mesmo diante de críticas e preocupações ambientais, Kubuqi se destacou como um exemplo internacional de como ações bem planejadas podem reverter processos profundos de degradação ambiental. Apesar das divergências entre especialistas, os resultados obtidos na região desértica de Kubuqi foram suficientemente sólidos para atrair o olhar de instituições internacionais. A eficácia do modelo aplicado ali resultou em reconhecimento oficial por parte da Organização das Nações Unidas, que em 2011 declarou o local uma referência global em recuperação de terras degradadas. Anos depois, em 2019, o território foi elevado ao status de Centro Internacional de Demonstração, voltado à aplicação prática de soluções ecológicas. Esse reconhecimento impulsionou a disseminação do projeto para além da China, permitindo que outras nações afetadas por processos severos de desertificação adaptassem os métodos idealizados por Wang Wenbiao. Diversas regiões da África, do Oriente Médio e da Europa, historicamente impactadas por climas secos, sobrecarga do solo, alterações climáticas e degradação de vegetação nativa, começaram a explorar
explorar alternativas inspiradas no exemplo chinês. A proposta de um modelo econômico alinhado à restauração ambiental, integrando espécies vegetais de raízes profundas, controle da fauna local, práticas agrícolas sustentáveis e uso de energia renovável, mostrou-se especialmente viável para países em desenvolvimento, onde a recuperação ambiental precisa estar atrelada à geração de renda para garantir durabilidade. Fora da Ásia, o exemplo mais emblemático é o da Andaluzia, no sul da Espanha, reconhecida como a maior área semiárida do continente europeu. Diante de secas constantes e da perda de cobertura vegetal, o governo regional passou a adotar estratégias semelhantes às testadas em Kubuki. Entre as ações realizadas, destacam-se a construção de uma espécie de barreira verde com vegetação adaptada ao clima mediterrâneo, a reintrodução de plantas resistentes à escassez de água, a valorização de técnicas agrícolas regenerativas e a instalação de unidades agrovoltaicas, fazendas solares que conciliam geração de energia com sombreamento planejado, reduzindo a evaporação da água no solo e contribuindo diretamente para sua reabilitação. Com a adoção internacional e a adaptação em diferentes continentes, a experiência de Kubuki passou a representar mais do que a recuperação de um deserto na China. Ela se tornou símbolo da capacidade de regeneração de ambientes degradados em escala global. Diante dessa expansão, uma reflexão se impõe. Se até mesmo um dos desertos mais inóspitos da Ásia pôde ser convertido em um espaço produtivo e ecologicamente equilibrado, por que outras regiões do mundo não poderiam seguir esse mesmo caminho? O trabalho de revitalização do deserto de Kubuki tornou-se uma referência de como é possível unir ciência, sustentabilidade e desenvolvimento econômico em um único projeto bem estruturado. No começo, as ações pareciam limitadas a métodos convencionais, como o replantio de espécies nativas e o manejo de alguns animais. No entanto, à medida que a iniciativa avançou, um conjunto de soluções inovadoras passou a ser o pilar de sustentação para o novo equilíbrio ecológico alcançado na região. O marco dessa transformação foi a instalação da usina solar Junma. Dotada de 196 mil painéis solares, dispostos de forma estratégica, essa infraestrutura não apenas gerou energia limpa em grande escala, mas também alterou profundamente o ambiente ao redor. As placas criaram sombra suficiente para reduzir a incidência direta do sol sobre o solo, o que levou à queda da temperatura superficial e favoreceu o surgimento de gramíneas. Além disso, a presença dos painéis cortou pela metade a força dos ventos, ajudando a conter tempestades de areia e protegendo áreas que haviam sido recentemente restauradas contra a erosão. Nos arredores da usina, um recurso inusitado também se mostrou essencial: o uso de animais como jardineiros naturais. Coelhos, ovelhas e gansos passaram a desempenhar um papel importante no controle da vegetação, impedindo o crescimento excessivo das plantas em torno das estruturas. Com isso, o solo manteve-se firme e estável, sem a necessidade de equipamentos pesados que poderiam comprometer um ecossistema ainda em recuperação. Essa abordagem integrou inteligentemente elementos vivos e artificiais, reforçando o equilíbrio entre natureza e tecnologia. Ao mesmo tempo, o projeto impulsionou a economia local. A criação de coelhos da raça Rex, por exemplo, gerou empregos, aumentou a renda de muitas famílias e incentivou a permanência de comunidades nas zonas rurais. Essa união entre recuperação ambiental e estímulo financeiro atraiu investidores e garantiu os recursos necessários para que a iniciativa se mantivesse viva e em constante crescimento. A experiência de Kubuki provou que regenerar o meio ambiente não precisa ser um esforço isolado. Pelo contrário, quando atrelado à inovação e ao fortalecimento da economia, esse tipo de projeto pode transformar regiões inteiras. O que antes era visto como um cenário árido e sem futuro, hoje se tornou um espaço produtivo, equilibrado e resistente às mudanças climáticas. Apesar do reconhecimento internacional e da aceitação crescente, o modelo implantado no deserto de Kubuki vem sendo alvo de críticas contundentes por parte de especialistas nas áreas de ecologia, gestão de recursos hídricos e planejamento ambiental. Uma das principais preocupações gira em torno da forte dependência de um sistema ecológico artificial, sustentado por ações intensivas e constante monitoramento. Embora alguns estudiosos reconheçam a eficácia do método a curto prazo, destacam que
sua continuidade exige enorme investimento de recursos, o que se mostra impraticável em localidades com restrições econômicas significativas. Outro ponto controverso envolve o uso de adubos naturais derivados do esterco de coelhos da raça Rex. Embora essa prática tenha se mostrado útil para o enriquecimento do solo, há pesquisas que alertam para problemas gerados pela aplicação descontrolada em algumas áreas. Nesses casos, o excesso de nitrogênio contribuiu para a multiplicação de algas e desajustes nos nutrientes do solo. Esse cenário evidencia a necessidade de uma supervisão técnica rigorosa e de adaptações específicas para cada contexto ambiental, o que nem sempre é fácil de executar. A atuação do governo chinês também é tema de debate. Especialistas destacam que o êxito alcançado na restauração de Kubuqi não se deve apenas às inovações implementadas por Wang Wenbiao, mas também ao suporte governamental decisivo, à infraestrutura eficiente e à grande capacidade de mobilização nacional. Por outro lado, críticos alertam que a reprodução desse modelo em outros países pode enfrentar entraves sérios, especialmente onde faltam estruturas institucionais similares. A questão hídrica representa outro desafio importante. Embora os salgueiros utilizados tenham raízes profundas capazes de alcançar reservas subterrâneas, existe receio de que o plantio intensivo ou em áreas inadequadas possa agravar a escassez de água em aquíferos já fragilizados. Por isso, ambientalistas defendem que estudos de impacto ambiental minuciosos devem anteceder qualquer tentativa de adaptação desse sistema a outras regiões áridas. Por fim, analistas chamam atenção para a vulnerabilidade econômica decorrente da dependência das atividades agroindustriais centradas nos coelhos. A instabilidade do mercado internacional de peles representa um risco considerável. Ainda assim, os apoiadores da iniciativa sustentam que estratégias como diversificação da produção agrícola e investimentos em fontes de energia renovável podem garantir maior estabilidade e resistência ao modelo ao longo do tempo. A compreensão do chamado paradoxo do coelho torna-se ainda mais evidente quando observamos o que ocorreu na Austrália. No final do século XIX, a introdução de apenas 24 coelhos trazidos da Europa para fins de caça recreativa desencadeou em poucos anos um crescimento populacional descontrolado que ultrapassou 1 bilhão de animais. A ausência de predadores naturais, somada à altíssima capacidade reprodutiva da espécie, provocou a devastação de pastagens, destruição das raízes das árvores e uma intensa erosão do solo, transformando vastas áreas em terrenos áridos e quase estéreis. Diante da gravidade da situação, o governo australiano implementou diversas ações emergenciais, construiu uma cerca de mais de 3.200 quilômetros de extensão, liberou vírus para conter a população, utilizou explosivos e organizou campanhas específicas de controle. Apesar de todos esses esforços, as medidas se mostraram insuficientes e os coelhos continuam a representar um dos maiores desafios ambientais do país. Em contrapartida, a experiência vivida em Kubuqi oferece um exemplo oposto. Lá, os coelhos da raça Rex não foram soltos no ambiente natural, mas criados em fazendas rigorosamente controladas. Esses espaços funcionavam como ecossistemas fechados, nos quais cada elemento possuía uma função bem definida. Os animais não tinham acesso à vegetação nativa, nem interferiam de maneira predatória no meio ambiente local. Todo o ciclo, desde a alimentação e reprodução até a coleta e uso do esterco, era acompanhado de forma técnica e restrito a áreas específicas. Essa organização possibilitou o uso do esterco como ferramenta eficiente de recuperação do solo, sem causar danos à vegetação ao redor. A reprodução acelerada dos coelhos, nesse contexto, transformou-se em um benefício econômico, gerando renda constante para as comunidades locais e sustentando um sistema contínuo de restauração ambiental. A diferença essencial entre os dois casos está na forma de manejo adotada. Enquanto na Austrália os coelhos se tornaram praga fora de controle, em Kubuqi passaram a ser aliados na conservação dos recursos naturais. A análise comparativa revela que o mesmo animal pode representar ameaça ou solução, dependendo das condições ambientais, do planejamento humano e da existência de estruturas ecológicas e econômicas bem definidas. A
recuperação do deserto de Kubuki tornou-se um marco mundial, mostrando que territórios considerados perdidos podem ser revitalizados com estratégias bem coordenadas que combinam natureza, desenvolvimento econômico e inovação tecnológica. Após décadas de trabalho contínuo, o projeto demonstrou que o avanço da desertificação pode ser revertido com persistência, planejamento e ações integradas de longo prazo. Um dos grandes ensinamentos trazidos pela experiência foi o de que a restauração ambiental alcança melhores resultados quando está diretamente ligada ao bem-estar econômico das comunidades locais. No caso de Kubuki, o uso conjunto de salgueiros, criação de coelhos da raça Rex, energia solar e práticas agrícolas sustentáveis gerou uma cadeia produtiva sólida. Essa combinação garantiu a subsistência dos moradores, atraiu investimentos e manteve o projeto ativo, criando uma simbiose entre o cuidado ecológico e a viabilidade econômica, aspecto fundamental para o reconhecimento internacional da iniciativa. A metodologia empregada foi tão eficaz que ultrapassou fronteiras, sendo adaptada para diferentes realidades culturais e climáticas em regiões da África, do Oriente Médio e da Europa. Um exemplo notável ocorre na Andaluzia, onde áreas semiáridas vêm sendo recuperadas simultaneamente à produção de energia limpa e ao fortalecimento da agricultura regional graças ao uso do modelo inspirado em Kubuki, adaptado com atenção técnica e monitoramento contínuo. Por outro lado, o projeto também acendeu debates sobre sua replicabilidade a longo prazo. Especialistas apontam que o êxito sustentável depende de estudos aprofundados sobre o uso racional da água, a manutenção do equilíbrio do solo e a eventual vulnerabilidade causada pela dependência de uma única espécie animal em sistemas fechados. Essas limitações, se não forem contornadas com ajustes constantes, podem comprometer a aplicação em outros contextos. Ainda assim, os resultados alcançados são impressionantes. Kubuki mostrou que consciência aplicada, tecnologia acessível e organização social eficiente, mesmo um ecossistema severamente degradado, pode se transformar em fonte de vida, renda e biodiversidade. O projeto ofereceu uma nova perspectiva na luta contra a desertificação e reafirmou o poder da intervenção humana consciente. Diante disso, permanece a reflexão. Se foi possível transformar um deserto inóspito na China em uma terra fértil, produtiva e cheia de vida, o que impede outras regiões do mundo de seguir o mesmo caminho?